Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, antes de a gente começar, hoje a gente vai bater um papo sobre a nossa jornada evolutiva rumo ao progresso espiritual. Antes eu vou me apresentar, meu nome é Celso, eu estou recém-chegado aqui em Serra Negra, estou 60 dias morando aqui, eu sou de São Paulo e procurei algumas casas aqui para engajar num trabalho e fui acolhido pelo Caio, da qual eu agradeço a oportunidade não só de estar ligado à casa para ajudar, enfim, manter os trabalhos da casa também, mas também para poder compartilhar com vocês um pouco do conhecimento sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, sobre esse enorme ferramental que a gente tem na vida para poder se aperfeiçoar. Nós estamos nesta vida apenas para um objetivo. O objetivo é aprender a amar o próximo. Se a gente não for nessa direção, de nada valerá a nossa reencarnação. Então, todo mundo pode dizer, poxa, mas isso é pouco, né? Amar ao próximo, só isso? Dizer, eu não tenho mais nada a fazer na vida? Não, é amar ao próximo. O problema é que o amar ao próximo, dentro do amar ao próximo, existe uma série de desafios das quais nós temos que lutar para conseguir, porque não é fácil. E quem é o próximo? O próximo, o nome já diz, é quem está próximo, não importa quem seja. Nós não estamos dizendo que seja parente, filhos, pai ou mãe, estamos dizendo a qualquer pessoa que esteja perto de nós. E o desafio é grande. Mas, para falarmos desse desafio de amar ao próximo, nós precisamos falar sobre a nossa jornada. Por que jornada? Porque o processo evolutivo, ele é um processo, como o nome diz. Ele não é apenas um degrau, ele não é apenas uma fase. Ele é um processo em que você vai conquistando aos poucos o seu processo de evolução espiritual. E quando... Não está funcionando aqui, Caio. Deixa eu ver se está. É esse? É, mas aqui não está funcionando. Quer colocar o meu? Ah, peraí. Eu tenho que ligar aqui. Não. Eu vou passando aqui para você. É. A tecnologia está... Às vezes dá problema. Então, na nossa jornada evolutiva rumo ao progresso espiritual, nós vamos fazer aqui uma reflexão sobre o autoconhecimento, a transformação que começa de dentro para fora. Por quê? Porque o autoconhecimento nos leva à evolução espiritual e a evolução espiritual nos leva ao conhecimento. Então é um processo cíclico em que a gente, na medida que vai se conhecendo melhor, a gente vai evoluindo. E na medida que eu vou evoluindo, eu vou percebendo melhor quem que eu sou. Então esse processo de evoluir e se autoconhecer é um processo que se abastece em si mesmo. Porque na medida em que a gente está mais esclarecido, eu me conheço melhor. E na medida que eu me conheço melhor, eu me torno uma pessoa melhor e, portanto, a minha evolução espiritual começa a caminho. Está funcionando agora? Você tem que direcionar para cá, né? Ou é pela distância? Você chegar mais perto. Funcionou? Acho que é só comigo mesmo. Não tem problema. Está apertando aqui do lado. Esse é o negócio lá, né? Ah, sim. Então agora... Foi? Agora foi.
Eu vou ficar aqui então. Vai lá, Ciro. Pode chegar dali, senão não Aqui. Bom, então como eu falei, conhecer a nós mesmos não é ter uma opinião a nosso respeito. Esse é o primeiro problema. Porque quando a gente fala de se autoconhecer, a primeira coisa que a gente passa a ter é uma opinião sobre nós. Uma coisa é uma opinião sobre mim, outra coisa é como realmente eu sou, né? E as pessoas, para entender quem que eu sou, só através da convivência, porque a convivência é o único instrumento para se conhecer o próximo, se conhecer a si mesmo. Porque senão, a gente passa a ter o quê? Opinião. É identificar as nossas imperfeições e potencialidades. Então, conhecer a nós é para identificar as potencialidades e também as nossas imperfeições. Muitas vezes as pessoas dizem, conhecer a si mesmo já entendi, é para mim ver o lado negativo, as coisas que eu sou imperfeito. Não, é para também identificar as potencialidades, porque se eu identificar as minhas potencialidades, eu dou carga nela para que elas possam me ajudar a compensar as minhas imperfeições. Porque, afinal de contas, nós somos seres em processo evolutivo. Nós não somos espíritos que estamos numa condição tão atrasada que não tenhamos potencialidades. Porque se somos criaturas criadas por um Deus perfeito, óbvio que dentro de nós há a semente das potencialidades a serem brotadas. E, portanto, potencialidades e imperfeições devem ser as duas muito bem trabalhadas para conquistarmos a nossa evolução espiritual e a tão sonhada felicidade prometida por Jesus. Porque todos nós queremos a felicidade prometida por Jesus, mas a felicidade passa por amar ao próximo, passa por termos o nosso conhecimento e o conhecimento das minhas potencialidades e imperfeições. Baseado nos ensinamentos de Jesus e na doutrina espírita, exigirá esforço contínuo para substituir os maus hábitos por virtudes a cada dia, nunca desperdiçando a oportunidade de sermos melhores do que ontem. Tem muita gente que diz assim, mas é difícil, esse negócio de evoluir não é fácil, porque eu tenho uma vida que é complicada, eu tenho pessoas na minha família, pessoas do meu relacionamento, que não são fáceis de lidar. É óbvio que não é fácil, é óbvio que o processo de conhecer a si mesmo, de processo evolutivo, ele é doloroso e ele é dificultoso, mas a gente nunca pode perder a oportunidade de hoje ser melhor do que ontem. E o processo evolutivo, ele é feito a conta-gotas. Ou seja, se eu hoje consigo ter na minha cabeça de que eu sou melhor do que fui ontem, e ontem eu fui melhor do que eu fui antes de ontem, estamos no caminho certo. Então, o processo evolutivo se dá de reconhecer que estamos progredindo. Quando a gente perdoa, a gente se cala, a gente entende, a gente ama, quando a gente ampara, quando a gente faz caridade. A cada ato desse nosso significa que a gente está melhorando ao invés de piorando. A nossa consciência nasce do contraste. Só damos valor ao aprendizado quando estamos para perder. Muitas vezes é no leito de morte que percebemos que perdemos tempo na vida com as coisas que não têm a menor importância. Então, a gente gasta uma encarnação sem a oportunidade de nos esforçarmos no processo evolutivo. Só que o problema é que quando nós estamos no leito de morte, aí a consciência nos cobre. Aí a gente vai dizer, se eu soubesse, eu teria feito diferente. Se eu soubesse, eu teria amado mais. Se eu soubesse, eu teria perdoado. Se eu soubesse, eu teria sido outra pessoa. Teria feito tudo diferente do que fiz. Mas, infelizmente, muitas das consciências só aparecem no seu momento do leito de morte. A gente precisa tomar cuidado, porque a ignorância tem certeza de tudo, mas a sabedoria é que duvida. Então, a pessoa que de alguma forma diz, eu não preciso melhorar, o problema são os outros, o problema são as pessoas que ficam de alguma forma me provocando. Eu sou uma pessoa tranquila, fácil de lidar, eu sou tudo de bom, eu sou o bem, o problema são os outros.
esta pessoa é o ignorante. Ignorante no sentido de ignorar, de que ele precisa reconhecer que ele tem deficiências. Agora, nós nunca devemos pautar as nossas deficiências em relação ao próximo. Ah, eu sou assim, mas ele também é. Ele é até pior do que eu. Está errado, porque nós devemos pautar a nossa ignorância em nós mesmos e não em relação ao próximo, porque a cada um segundo suas obras, já dizia Jesus, né? Portanto, a cada um é que deve avaliar o seu momento. Não foi. E você já percebeu que nós fazemos todo tipo de pergunta, porém muitas sem nenhuma relevância e as mais importantes a gente passa a vida sem nos perguntarmos. Pode reparar que a maioria dos jovens, principalmente quem está no início da vida, nunca se pergunta quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Esta é uma pergunta filosófica que todos deveriam se perguntar já no início da vida. Porque, afinal de contas, o que estamos fazendo aqui? Para que a gente reencarna? Para que a gente tem a vida? Quer dizer, a vida é só isso? A gente vive, se relaciona, vai se divertir, come, e o que mais? Então, a pergunta filosófica é, de onde a gente veio? Quem somos nós? De onde a gente veio e para onde a gente vai? E no Livro dos Espíritos, Kardec, de forma didática, ele classifica as 3 ordens dos espíritos. Obviamente, lá ele até abre cada ordem dessa com mais subordens, né? Por exemplo, espíritos imperfeitos vai do 6º ao 10º e etc. Mas aqui eu trouxe os 3 grandes grupos. Primeiro, os espíritos imperfeitos. Eles são presos à matéria. Pouca compreensão da vida espiritual. Predomina o orgulho, o egoísmo e todas as imperfeições. Essa é uma categoria espiritual. Existe uma segunda categoria que são dos espíritos bons, que eu espero que todos nós estejamos aí nesta categoria, né? Temos uma visão clara da vida espiritual, a gente deseja fazer o bem mesmo quando falha. Paulo de Tarso diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, nós estamos, graças a Deus, talvez na categoria de bons espíritos, porque já temos uma visão espiritual e desejamos fazer o bem, mesmo quando falhamos. E existe a terceira categoria, que não tem necessidade de reencarnar, compreende integralmente as leis divinas e estão em comunhão indescritível com Deus. E aí nós tivemos um ser encarnado que nós conhecemos quando esteve aqui há 2000 anos, que é Jesus, que está na categoria de espíritos puros. Mas o interessante é que então a gente precisa entender de que somos espíritos em processo evolutivo que vamos da imperfeição a ser um espírito puro. Mas isto não é um degrau. O processo evolutivo não é um degrau em que eu subo um degrau a cada momento, é uma rampa. E por que uma rampa? Porque uma rampa é um processo sutil. Ou seja, eu sei que hoje eu estou melhor que ontem, mas o quanto eu estou melhor? Um degrau? Talvez não, pode ser alguns milímetros. E assim eu vou num processo lento e gradual evolutivo. Porque para você se tornar de um espírito imperfeito a um espírito puro, você necessitará talvez de centenas, milhares de encarnações para você chegar à condição de espíritos puros. Lembrando que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Jesus é o nosso governador, portanto responsável pela criação do planeta Terra, há 4,5 bilhões de anos. E, portanto, ele já era espírito puro há 4,5 bilhões de anos. Então, isso significa que essa jornada evolutiva de espíritos imperfeitos a espíritos puros realmente é um processo demorado, lento e gradual. Mas, de novo, não é um degrau, é uma rampa. É como o clarear do dia. A noite vai clareando e aos
poucos vai chegando o dia e você pergunta, em que momento que clareou? Em que momento que era noite, em que momento que era dia? Nós não sabemos. Sabemos que vai clareando, em algum momento está um pouco mais claro, às vezes um pouco mais escuro, mas a cada minuto a tendência é a claridade ganhar proporção em relação à escuridão. E é assim que a gente vai evoluindo. A cada minuto a nossa claridade vai ganhando projeção sobre a escuridão. Por favor. Bom, então se nós estamos em 3 grandes categorias e estamos, graças a Deus, talvez na condição de espíritos bons, né? Obviamente que no Evangelho, Kardec complementa isso, porque no Evangelho ele afirma, há muitas moradas na casa do meu Pai. Kardec, então, afirma que a casa do Pai é o universo, e as diferentes moradas são as estações apropriadas ao adiantamento espiritual. Portanto, nesse contexto, estamos num processo evolutivo de simples e ignorantes para espíritos em relativa perfeição. Assim, Kardec classifica o mundo em 5 categorias. Então, lembrando, nós temos a nossa classificação em 3 grandes grupos espíritas: imperfeitos, bons e espíritos puros. E do ponto de vista das nossas moradas, ou seja, dos mundos da imensidade, nós podemos dizer que Kardec está nos dando 5 possibilidades. Os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações da alma e o despertar da consciência. Aí são os espíritos imperfeitos que têm essa morada. A segunda morada são os mundos de provas e expiações. Servem para o aprendizado do sofrimento, do erro e da superação moral. Aí estão tanto os espíritos imperfeitos quanto os espíritos bons. A nossa Terra hoje é um mundo de provas e expiações. Depois tem os mundos regeneradores, que funcionam como uma transição entre a dor e a felicidade plena. Aí estão os espíritos bons. E depois vem os mundos ditosos e felizes, onde o bem supera amplamente o mal, também com predominância de espíritos bons. E por último, os mundos celestes ou divinos, que são os estágios mais elevados da elevação espiritual, onde estão os espíritos puros. Então a gente precisa entender quem nós somos. Somos espíritos em processo evolutivo da imperfeição à pureza, que estamos frequentando estágios evolutivos através dos mundos que nos servem de escola para o nosso processo de evolução. Portanto, jamais seremos felizes no mundo de provas e expiações. Jamais seremos felizes no mundo primitivo. Jamais seremos totalmente felizes em mundos regeneradores. Mas a felicidade relativa, ela pode ser conquistada através do nosso processo evolutivo. E a felicidade efetiva, ela vem dos mundos ditosos aos mundos celestes. É nesta condição em que a gente percebe que a felicidade e a capacidade de fazer o bem e de amar ao próximo fica tão evidente que nós não somos mais capazes de não fazer qualquer coisa que não seja o bem. Por favor. Bom, então se a gente sabe da onde a gente veio, como espíritos imperfeitos a rumo à pureza, se a gente sabe que a gente depende da escola em que a gente está frequentando, ou seja, os mundos que a gente está passando para o aproveitamento e aperfeiçoamento, a pergunta que fica é que lá no capítulo do Livro dos Espíritos, na pergunta 919, Kardec faz uma pergunta provocativa. Ele pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Lembrando que essa pergunta veio depois das leis morais. Então ele gasta os capítulos anteriores falando sobre as leis morais e aí depois ele faz essa pergunta. E por que eu estou falando isso? Porque percebam, obviamente a resposta dos espíritos é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece a ti mesmo, que está lá em Delfos, na Grécia, né, no pórtico de Delfos, que era um pórtico de homenagem a Apolo,
E lá no pórtico estava conhece-te a ti mesmo, ou seja, conhecer a si mesmo é o elemento maior, mais eficaz que o homem tem de melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. E olha só que profundidade de pergunta de Kardec, porque ele faz uma pergunta com 4 perguntas embutidas. Quais são as 4 perguntas? Primeiro, ele quer saber qual é o meio prático. Por que Kardec está falando meio prático? Porque logo depois das leis morais, ele fala, não, eu entendi os ensinamentos das leis morais, mas eu quero saber o seguinte, qual é o meio prático que eu tenho para efetivamente melhorar? Depois ele pergunta, e o que é que seja mais eficaz? Primeiro, o que é prático? Prático é aquilo que efetivamente eu consigo aplicar. Ou seja, não é teórico. Assim, o que é que eu consigo fazer no meu dia a dia para me tornar uma pessoa melhor? E aí depois ele diz que seja mais eficaz. O que é eficaz? Eficaz é quando eu consigo atender, chegar ao objetivo. Então, se eu consigo chegar no objetivo, eu estou sendo eficaz. Então, Kardec pergunta, qual é o meio mais eficaz? Ou seja, qual é o meio que eu consigo chegar no meu objetivo de ser uma pessoa melhor? E aí ele ainda pergunta, que melhore a vida. Ou seja, eu quero o meio mais eficaz, ou seja, o meio mais prático, ou seja, aquilo que eu consigo aplicar, aquilo que eu consigo chegar no objetivo para ter uma vida melhor e ter uma resistência ao mal. Então perceba que Kardec coloca 4 perguntas numa só. E obviamente que os espíritos estão dizendo, olha, para que você tenha um efeito prático, para que você seja eficaz, para que você melhore a sua vida e resista ao mal, você tem que conhecer a ti mesmo. Então eu preciso me conhecer para poder ter uma vida melhor e resistir ao mal. Por que resistir ao mal? Porque eu posso ter uma vida melhor, mas eu ainda tenho sombras na minha vida das encarnações anteriores. Em algum momento eu vou fazer alguma coisa que vai conflitar com os ensinamentos de Jesus. Em algum momento as minhas imperfeições vão, de alguma forma, aparecer em algum relacionamento, em algum momento da minha vida. Então, resistir ao mal é mais do que só melhorar a vida. A minha vida pode estar indo muito bem, mas em algum momento, aquelas coisas enigmáticas das minhas vidas anteriores podem aparecer e estragar o relacionamento, prejudicar o relacionamento com alguém e eu acabar de alguma forma fazendo coisas que não devo. Então a gente tem que aprender também a resistir ao mal. Vou dar para mim. Então, portanto, a proposta educativa do Espiritismo é a melhoria espiritual pela reforma íntima. Travamos, ao iniciar a nossa renovação, uma batalha entre nós e a nossa própria consciência que chamamos de Deus interior. Porque, na pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, aonde está a lei divina? Lá nas leis morais. E aí os Espíritos respondem, está na nossa consciência. Por isso que toda vez que nós vamos trabalhar as nossas imperfeições, nós temos uma batalha entre nós e a nossa própria consciência. Porque a nossa consciência é a consciência divina que está dentro de nós, que nos mostra os nossos erros. E nós ficamos brigando com esta consciência na medida que a nossa imperfeição, quanto pior, mais a gente briga com essa nossa própria consciência. Então, por princípio, conhecer a nós mesmos é conhecermos a Deus, porque são os mesmos alicerces e quem busca conhecer a si mesmo passa por dolorosos conflitos mentais. O problema é que conhecer a si mesmo é uma trajetória única e delegada exclusivamente a você. E ninguém pode descobrir por você aquele que são os seus enigmas da sua própria consciência. Mas você tem o ferramental para isso. Por essa razão que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início, quando começa ali o prefácio, Kardec diz o seguinte, a gente pode dividir o Evangelho em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram de dogma e o ensinamento moral. Por esta razão que o Evangelho segundo o Espiritismo se detém apenas
ao ensinamento moral. Porque o ensinamento moral não tem discussão, não tem interpretação. Falar de amor, de caridade, de benevolência, de indulgência, de amor ao próximo, não tem interpretação, não tem problema com a língua, não tem problema de época, não tem problema desta ou daquela religião. Quando eu falo de amar ao próximo, isto é uma lei universal. Se um dia nós formos invadidos por alienígenas e um dia o alienígena chegar aqui na Terra, nós temos uma língua comum do universo. É o amor, é a bondade, é a felicidade, é a benevolência, é a indulgência. Esta é a linguagem universal. E, portanto, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é o ferramental que nós temos para trabalharmos essa nossa deficiência. E, obviamente, que o nosso ferramental é sempre recorrer ao nosso guia e modelo Jesus. Por que guia e modelo? Primeiro, porque guia é aqueles que nos leva por um caminho que ele conhece. Isto é um guia. Imagina que eu chego em Serra Negra e fosse contratar um guia para conhecer a cidade. E o guia fala, olha, eu não tenho nem ideia de como é que é a cidade, não sei nem onde ficam as coisas aqui, então eu sou guia, mas eu estou aqui há 10 dias e eu não conheço nada de Serra Negra. Eu pergunto para você, você contrataria um guia que não conhecesse a cidade? Ou você contrataria um guia que conhecia absolutamente quais as ruas, qual o melhor local para passar, quais são os melhores lugares para visitar? Por isso que ele é guia, porque ele já passou por tudo aquilo que nós passamos. Portanto, ele conhece os caminhos, ele sabe para onde nós devemos e não devemos ir. E por que ele é modelo? Ele é modelo porque nós precisamos ter alguém para nos espelharmos. Até a vinda de Jesus, nós não tínhamos um modelo. O modelo era o próprio homem. E, portanto, como homem imperfeito, muitas das vezes o modelo ficava prejudicado. Então, o modelo é aquele da qual eu me espelho e passo a imitá-lo, e passo a usar ele como modelo para a minha vida. Então, por isso que Jesus é nosso guia e modelo, que trouxe, através das suas parábolas, reflexões morais para o autoconhecimento e o autodescobrimento. Como exemplo, podemos citar 2 parábolas. Quase todas as parábolas de Jesus têm o famoso autoconhecimento e autorreflexão de como devemos nos comportar. Eu trouxe 2 para ilustrar de que o conhecer a si mesmo e a gente conhecendo o Evangelho de Jesus e as suas parábolas, a gente vai entender melhor o que é se conhecer. A parábola do semeador. Na primeira, diversos tipos de solos são colocados para a semeadura das verdades imortais. Porém, o semeador deve escolher o solo para melhor aproveitamento da sua semeadura. É isso que diz a parábola do semeador, que é quando cada um semeia a sua semente e escolhe o solo onde vai colocar a semente. Outros na pedra, outros na terra, outros na areia, outros nem jogam em qualquer lugar, e isso, de alguma forma, faz com que a semente não brote. Então, portanto, conhecer a nós mesmos depende qual é o solo que queremos colocar a nossa semente. Então, temos que ter um solo adubado, um solo apropriado. Então, para nós plantarmos, nós temos que plantar em solo adubado, porque se plantarmos na pedra, não teremos a semeadura. E a parábola do bom samaritano, que na segunda, alguns personagens são colocados frente à oportunidade prática e efetiva da caridade, nos alertando para como devemos nos portar em tais situações. Lembrando essa parábola, né, que a pessoa está caída ali no caminho e passam vários, passam judeus, passam escribas e tal, e que não ajuda aquela pessoa que está doente, e o samaritano passou, acolheu aquela pessoa, cuidou das feridas, levou ele para um local onde ele pudesse ser cuidado. Portanto, Jesus nos alerta que a caridade, o amor ao próximo, o bem ao próximo, é uma forma de se autoconhecer, de se autoajudar. E, portanto, as 2 parábolas nos trazem ensinamentos de que, se nós queremos nos conhecermos, nós precisamos entender as lições de Jesus. Por favor.
Como somos um ilustre desconhecido de nós mesmos, como podemos corrigir o que precisa ser corrigido se não percebemos onde estão as nossas falhas? De que valeria essa nossa encarnação se não aproveitássemos para nos aperfeiçoarmos? Se não temos convicção de que a vida continua, por que devemos ser pessoas melhores? E por que existem pessoas melhores do que nós e sem isso, se isso não tem valor para o espírito? Ou seja, se nós não nos conhecermos como espíritos imortais, como espíritos em processo evolutivo, a gente não vai entender o processo de conhecer a si mesmo. E a gente não vai entender que a gente precisa se tornar uma pessoa melhor. E a gente não vai entender porque existem pessoas melhores do que nós. E também pessoas piores do que nós, né? Então, esta é a chave para a gente falar, agora eu entendi por que eu tenho pessoas na minha vida que são melhores, pessoas na minha vida que são piores. Por isso que agora eu estou compreendendo as dificuldades pelos quais eu passo, porque eu sou um espírito imortal em processo evolutivo que tenho que aprender ainda a convivência e amar ao próximo. Então, isto é a chave para entendermos a nossa vida. Portanto, ninguém transforma os outros. Cobramos a mudança dos outros, porém, isso necessita a nossa transformação moral. Na vida doméstica, os problemas de relacionamento são muitas das vezes de outras existências. A complexidade das variáveis que envolve a situação não permite entender os porquês dos problemas que vivemos. Ou seja, muitas vezes nós queremos, até frequentando a doutrina espírita, queremos entender os desafios da nossa casa. Por que eu tenho um marido que é assim? Por que eu tenho uma filha que é assim? Por que eu tenho um filho que é assim? Por que eu tenho um pai que é assim, uma mãe que é assim, uma esposa que é assim? A gente quer entender os porquês. Só que a complexidade do relacionamento, das diversas encarnações e das formas como nós fomos construindo o nosso relacionamento ao longo das encarnações, não permite a gente entender os porquês. E os porquês não são relevantes. O importante não é eu entender o porquê, o importante é eu entender que existe estas diferenças, existem essas dificuldades de relacionamento e que não são gratuitas, porque Deus não nos penalizaria gratuitamente. Ou seja, esse problema de relacionamento não vem na minha vida porque Deus olhou e falou assim, acho que eu vou colocar na vida dele uma pessoa aqui para incomodá-la o resto da vida dela, só porque eu acho que isso é bom para ela. Óbvio que não. Isto vem através do merecimento nosso. Nós é que conquistamos e atraímos para perto de nós aquelas pessoas que nós ainda temos ajustes a serem feitos. Por favor. Portanto, no ciclo da evolução, toda vez que nós nascemos, a gente é arremessado para o nosso eu, ao encontro do eu. Lembrando que Deus, em sua sabedoria, Ele cura as criaturas pelas criaturas. Ou seja, para mim me entender, para mim me conhecer, para mim poder saber quem eu sou, eu tenho que me relacionar. Puxa, é estranho isso. Quer dizer, para me reconhecer, eu preciso me relacionar com o outro? Sim, porque Jesus cura, Deus cura as criaturas pelas criaturas. E, portanto, a gente deve passar por etapas que a vida nos oferece. Qual é a primeira? A sociedade. A gente nasce e convive em sociedade, por isso que a gente vive em sociedade, para aprender a lidar com os outros no trânsito, na rua, no transporte público, na praça, em todos os ambientes. A gente já começa aí o primeiro exercício para aprendermos a nos relacionarmos na sociedade. Só que Deus nos manda a segunda categoria, qual é? O trabalho. Aí a gente vai trabalhar, conhece o companheiro de trabalho, o chefe, o subordinado, e aí a gente vai aprendendo a lidar com aquelas pessoas num círculo mais fechado. E aí eu tenho que aturar o chefe, eu tenho que aturar o subordinado, eu tenho que aturar o meu companheiro, porque não é fácil o relacionamento. Só que Deus nos manda a terceira fase, até a gente aprender. A grande família. Não é a grande família da Globo, né? A grande família aqui é a
a família mais ampla, o avô, a avó, o tio, o primo. A gente precisa entender, poxa, minha avó não é fácil, meu avô não é fácil, meu primo, meu tio, meu primo de segundo grau. Essa grande família vai fazer com que nós possamos aprender a evoluir, mas a gente renega. E aí Deus manda a quarta, a família mais restrita. É o pai, a mãe, o irmão. E aí a gente começa a ter dificuldade de se relacionar. Então a gente não aceita o relacionamento na sociedade porque ele fala, encontrei aquela pessoa na rua e eu não gosto muito dela, eu vou atravessar até a rua a hora que ela passar. Só que lá no trabalho, meu chefe, eu não gosto dele, ainda bem que a hora que eu vou embora eu só vejo ele no outro dia. E aí meu companheiro também de trabalho, ele vai embora, eu também não quero saber quem que ele é, não quero nem chegar perto dele. Na grande família a coisa já começa a complicar, porque ninguém manda o avô embora, a avó embora, o tio embora, o primo embora, porque afinal de contas, quando tem uma festa, uma convivência, eles vão estar próximos. Aí você fala, puxa, agora está mais difícil aqui, o negócio está complicado. Mas eu não quero nem saber do meu avô, da minha avó, do meu primo, do meu tio, não quero nem saber. Mas aí Deus nos manda a família mais restrita, o pai, a mãe e o irmão. Aí você fala, e agora? Como é que eu faço com meu pai e meu irmão? Né? E como é que eu me relaciono com eles? Mas eu não falo mais com meu irmão, não falo mais com meu pai, não falo mais com a minha mãe. E aí a gente vai estreitar um pouquinho mais a relação conjugal. A gente, para fugir de casa, porque não se dá com o pai e com a mãe, arruma o príncipe encantado. E descobre que o príncipe encantado veio só o cavalo, porque o príncipe não veio. E aí a gente descobre que o príncipe encantado não é encantado coisa nenhuma. A tal da alma gêmea, que a gente fala, né, que se vira algema. E aí a gente fala, caramba, quer dizer, eu fui fugindo de todos e eu estou cada vez mais em direção a mim, aí só resta quem? Eu. Aí eu descubro que o problema sou eu. Quer dizer, o problema não é a sociedade, não é o trabalho, não é a grande família, não é a família mais restrita, não é a relação conjugal. Sou eu que não aprendi a me relacionar. Sou eu que tenho dificuldade de perdoar, de amar, de respeitar, de tolerar. E, portanto, a gente percebe que esse caminho da evolução, sempre quando a gente nasce, podem reparar, é sempre destino a nós mesmos. E, portanto, não há como conviver sem a religiosidade e espiritualidade, que dá esse poder de aprendermos a nos conhecermos e entendermos a pedagogia divina. Ou seja, qual é a pedagogia que Deus nos usa para nos ensinarmos? É esse processo que a gente acabou de citar. Primeiro, uma visão da imortalidade. Entender que somos espíritos imortais, em constante evolução, tira o peso de culpas paralisantes e nos dá motivação para o crescimento contínuo. Então, a pedagogia nos diz que se eu tiver uma visão da imortalidade, já é um grande começo para mim entender quem que eu sou. O segundo, inteligência emocional e perdão. A espiritualidade nos ensina a olhar para o próximo com empatia, compreendendo que todos possuem suas próprias limitações e bagagem de vidas passadas. Ou seja, somos espíritos imperfeitos que temos uma bagagem que a gente traz de outra encarnação. É preciso a gente entender isso. E o terceiro é a ação no bem. E o Evangelho segundo o Espiritismo, a máxima fora da caridade não há salvação, traduz o objetivo da verdadeira religiosidade, colocar o autoconhecimento em prática servindo ao próximo, o que diminui o egoísmo e traz paz na consciência. Interessante é porque quando tem uma frase do Luiz Fernando Veríssimo que eu adoro, que ele diz assim, como são maravilhosas as pessoas que eu não conheço. E é brilhante essa frase, né? Porque é verdade, né? A gente se dá bem com o vizinho, o cara da rua de baixo, o cara da rua de cima e tal, mas dentro de casa é um problema. Aí a gente conhece alguém na escola, alguém no trabalho, fala, nossa, que pessoa maravilhosa, você precisa ver, precisa conhecer ela. Maravilhosa, nossa, tudo de bom. Que nem diz o outro, leva para casa. Vai conviver. Vai conviver.
E o interessante é que esse processo de autodescobrimento de Deus dentro de nós, que é o conhecer a si mesmo, não é fácil. Tem até uma historinha que eu quero contar aqui. Diz que João estava andando com Jesus e Jesus encontrou alguém cavando um poço. E Jesus pergunta para eles: o que fazes? Ele: estou cavando um poço há 3 dias. E Jesus pergunta para ele: mas chove aqui? Ele diz: chove sim, e chove com abundância. E Jesus se deu por satisfeito e continuou caminhando com João. E disse a João: João, assim é Deus em nossas vidas. Ele chove em abundância, mas é preciso cavar e transpirar para encontrar esta luz dentro de nós. Então, portanto, para encontrar Deus dentro de nós, que é o conhecer a nós mesmos, tem que cavar e transpirar. Mesmo ele chovendo em abundância na nossa vida, porque Deus nos ama incondicionalmente. Façamos o que queremos, Deus continuará nos amando. A gente pode ser a pessoa mais terrível da face da terra, Deus continuará nos amando. Agora, isso não isenta a gente da responsabilidade de ter que quitar essas dívidas com as nossas encarnações. Portanto, a busca do autoconhecimento exige de todos nós paciência, resignação, disciplina e trabalho incessante no bem. E para termos o pleno sucesso do nosso aprimoramento espiritual, devemos agir e orar. Por quê? É preciso ter a ação. A ação é isso que nós falamos agora. Eu preciso me convencer que eu preciso ser uma pessoa melhor e agir na minha vida. Mas eu preciso ter o suporte espiritual e, portanto, a gente tem que orar. A ação é serviço. Oração é força. A criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e força para o cumprimento do seu dever. E através da ação, o Criador se faz presente na criatura, agindo com ela e em favor dela. O famoso ajuda-te que o céu te ajudará. Nós fazemos isso com os nossos filhos. Se você pega o filho que fica no sofá, lá de pernas para cima, e não faz, não se esforça, não age e não vai, o que a gente diz a eles? Olha, cara, eu quero te ajudar, mas se você não se mover, eu não vou te ajudar. Então, assim, se você está disposto a querer mudar a sua vida e querer fazer as coisas que deveria, aí eu vou te ajudar. Assim faz Deus com a gente. Quando a gente faz uma ação de transformação verdadeira, genuína, de coração, ainda que a gente tropece, ainda que a gente erre, ainda que a gente não saiba exatamente como fazer, Deus vai nos ajudar. Mas precisamos orar. Por que precisamos orar? Porque precisamos nos conectar ao divino para que ele nos dê a força necessária para enfrentarmos as dificuldades, sem o qual a gente não terá o amparo necessário da espiritualidade. Então, achar que somos autossuficientes para fazer a melhoria, isto é ignorância. Nós somos espíritos imperfeitos, nós não temos ainda toda a condição para nosso processo evolutivo. O nosso processo evolutivo só vai se dar com muito esforço e com muita ajuda. Mas se não compreendermos que para a nossa felicidade e progresso moral é necessário compreender o amor de Deus por nós, é por isso que Jesus nos ensinou o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, somente quando a gente compreender que amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo, é o elemento que vai fazer com que a gente tenha uma vida diferente, ainda que a gente olhe para isso e fale: nossa, mas eu estou tão distante, eu estou com tanta dificuldade de amar o meu próximo, não tem problema. Porque Jesus, quando veio nos ensinar, ele sabia das nossas limitações. Deus reconhece em nós nossas limitações, senão nós seríamos espíritos puros, não estaríamos aqui, estaríamos do lado de Jesus lá nos mundos celestiais.
É óbvio que se estamos no mundo de prova e expiação, a caminho do mundo de regeneração, ele sabe das nossas limitações. Mas o que ele espera de nós não é que a gente já aprenda a amar a Deus e também amar ao próximo, mas que a gente compreenda o que precisa ser feito e se esforce na direção de tentar amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente começa a despertar a consciência para isso, aí, obviamente, a espiritualidade nos ajuda para que a nossa vida fique um pouco mais tranquila, para que a gente possa colocar essa empreitada em evidência. Sem o qual a nossa reforma íntima e evolução espiritual fica comprometida. O amor é a maior força que se expressa no cosmos. É nesse contexto que a mensagem a seguir de Emmanuel sobre o amor que nos dá a dimensão correta de nosso papel na vida, mesmo imperfeitos. Devemos nos dedicar à prática do bem e do amor. Vamos tropeçar, mas nunca devemos abandonar a marcha. Então eu vou ler agora uma mensagem que Emmanuel trouxe no livro Pensamento e Vida. É a mensagem de número 30, é a última mensagem do livro, sobre o amor. E eu queria que vocês prestassem muita atenção na leitura que eu vou fazer, porque esta leitura, ela de alguma forma fecha toda a apresentação de hoje para a gente compreender que conhecer a si mesmo é, acima de tudo, desenvolver o amor dentro de nós. E eu vou ler aqui, e ele diz assim: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos a glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado, o amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. Vemo-lo, assim, como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Vou ler de novo. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para se levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades do sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine que estejamos sempre sobre a lei da responsabilidade,
que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. E amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade, para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Herdeiros dele que somos, repito, herdeiros dele que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui ou ali na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração. Eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por ele à terra para clarear-nos a senda, em cada passo do seu ministério tomou o amor do Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa, e para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Bom dia a todos. Obrigado.